Fala pessoal, como prometido aí a gente vai fazer algo melhor para o usuário, tá? Ou seja, o usuário vai ter essa oportunidade de digitar o valor. Digite o valor aqui, ele vai digitar um valor aqui, tá? Então a gente vai começar a fazer essa interatividade. Isso é no HTML, tá? A gente começa a criar o esqueleto aqui. Então eu vou colocar aqui JavaScript, vou deixar aqui o H1, digite o valor. Não, eu vou colocar aluno, tá? Aluno. Esse é só o título aqui, beleza? Esse H1 é uma tag do HTML para deixar um título, tá? Deixar um tamanho de um título aqui. O H1 é um título maior. Agora aqui dentro eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar criando um formulário para estar fazendo isso. Então eu vou vir aqui, eu vou utilizar uma tag form, tá? Do HTML. Vou retirar. Só preciso do form e fecha form por enquanto, tá? Depois a gente vai entendendo melhor. Vou criar uma div. Uma div no HTML é somente uma divisória, tá? Só para dividir, separar ali. Eu vou colocar aqui uma div e eu vou colocar uma label. O que é essa label? Essa label ela vai ter a nota, tá? Que o usuário vai digitar, beleza? Deixa eu deixar aqui certinho para vocês entender, ficar melhor, tá? Então tem aqui a nota. Aqui já tem uma lógica do JavaScript, tá? Por enquanto, eu vou comentar isso aqui, tá? No Windows é Ctrl+C, tá? Que eu fiz aqui, tá? E tem a opção aqui também que dá para comentar linha por linha aqui também, barra, 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 tá? Basicamente isso. Bom, continuando aqui, eu tenho a label. Agora eu preciso de um campo, nota, tá? Digite sua nota, vou colocar aqui, digite sua nota, tá? Labelzinho. E aqui eu vou colocar um campozinho para o usuário digitar. Isso a gente faz com input do tipo texto, tá? Então, vou vir aqui, vou digitar um input type text, tá? E eu vou colocar um identificador, um ID, tá? E esse ID eu vou chamar de nota, beleza? Vou colocar uma barrinha só para fechar. Tudo que a gente abre, a gente tem que fechar no HTML também. É uma boa prática, tá? E foi por isso que eu coloquei essa barrinha aqui. Aí, ó, coisa mais linda, ó. Agora, a gente precisa de um botãozinho para estar fazendo isso, tá? Então, vamos lá. Para estar criando um botão, vou criar uma outra div só, uma divisória também, beleza? E eu vou fazer o seguinte, vou criar um botão, tá? Esse botão é verificar, ele vai verificar a nota. Verificar, beleza? Então, a gente tem um botãozinho aqui que vai verificar a nota do nosso HTML. Vou fazer coisa melhor ainda. O que eu fiz aqui, tá, gente? Com a setinha, ó, segurando o Alt, com a setinha para cima, eu vou selecionar e vou mandar o botão aqui dentro. Eu optei para deixar aqui e tirar essa div, tá? Eu vou deixar numa única div. Por quê, professor? Por quê? Porque a gente vai aproveitar e ele vai deixar um do ladinho do outro, que a gente consegue acertar no CSS. Outra coisinha que vocês vão aprender ainda, tá? Ainda não sei se a gente vai conseguir ver nesse curso, mas o que a gente conseguir ver, a gente vai ver aqui de CSS. Beleza? Então aqui, ó, o que a gente vai ver agora é HTML e JavaScript. Então aqui é só uma divisória, eu tenho uma label, tenho um input, tenho um botão, beleza? Terminei meu HTML, é basicamente isso que eu preciso. O usuário vai vir aqui e vai digitar. Porra, professor, que legal, só que não tem a lógica. A gente precisa identificar uma lógica aqui para o usuário fazer isso, tá? Então, bora lá para o nosso JavaScript. A gente já tem uma lógica aqui, a gente já tem uma nota, só que essa nota ela não pode ser chumbada. Ela vai ter que ser que o usuário digitar aqui. Então, para isso, a gente vai começar a avançar um pouco no JavaScript, tá? Então, eu tenho aqui nota, essa vai ser a variável, por exemplo. Nota, eu vou mudar aqui para input, só o nome, tá? Nota, input. A gente vai pegar aqui um documento, a gente vai utilizar aqui o getElement by ID, só que para isso a gente precisa usar o documento, tá? Que é um documento do DOM do JavaScript, é um pouquinho mais extenso a parte do DOM, tá? Mas aqui o DOM, basicamente, a gente navega em árvores aqui do nosso HTML. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar
esse identificador aqui, esse nota que a gente criou, esse ID. Então, eu vou vir aqui, tá? Document, get element by ID. Por que ID, professor? Porque a gente está pegando diretamente um ID, tá? Do HTML. Tem outras formas de fazer isso para o JavaScript, tá? Mas essa é uma forma aqui que a gente consegue fazer, beleza? Agora, a gente tem... A lógica já é essa, tá? A hora que o usuário digitar tal coisa, vai acontecer isso. Só que agora a gente vai começar a trabalhar também com função, tá, pessoal? Por quê? Porque a hora que a gente clicar nesse botão, vai fazer algo, tá? Então, o que vai acontecer? A gente precisa criar uma função para estar fazendo isso, beleza? Bom, a gente pode fazer do seguinte aqui, a gente pode vir aqui no nosso botãozinho, a gente vai criar uma função chamada onClick, beleza? Esse onClick é um atributo do botão do HTML, e aqui dentro a gente vai colocar o nome da nossa função que a gente vai criar ainda, que a gente não criou, vai chamar verificar nota, tá? Esse é o nome da nossa função e eu tenho que colocar esse parênteses porque é uma função, tá bom? Então, vou salvar, vou vir aqui e vou criar uma função. No JavaScript, existe algumas formas de estar criando função hoje, tá? O JavaScript está bem avançado, mas uma das formas é function, o nome da função, que é verificar nota, tá? Abrir parênteses porque é uma função, beleza? E eu vou dar um enter aqui, show? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, basicamente, um alerta para ver se está funcionando, tá? Cliquei, tá? Para ver se na hora que eu cliquei no botão, tá dando certo, beleza? Vou deixar aqui do lado, só para ver se tá tudo certo aqui. Vamos ver. Não funcionou. Vou dar um F12 para ver se existe algum erro. Function, verificar nota. Vou ver se o nome está igualzinho. O nome está errado, tá? Por isso que não está funcionando. Tem que verificar nota e aqui verificar nota e aqui verificar aqui tá errado. Verificar, demorei para ver aqui. Verificar nota. O nome tem que estar igualzinho, tá? O que a gente está chamando aqui. Então faça essa verificação. Então é verificar nota. Verificar nota, beleza? Então, show. Agora, bora testar. Verificar nota. Que show, que beleza. Estamos avançando aí. Por que eu comentei aqui? Porque vai ser basicamente essa lógica que a gente vai utilizar. Então, só que agora eu preciso pegar a nota que o usuário digitar aqui. Então, vou colocar nota input e pegar o valor que o usuário digitar. Qual que é o valor? Ponto value. Se o input nota ponto value for maior ou igual a 6, se o valor que o usuário digitar lá for maior ou igual a 6, a gente vai abrir o bigodinhos, mesma coisa, tá? E vai ter um alerta agora. Você viu que a gente deu um alerta ali? Vai ser um alerta mesmo na tela. Vou até fechar aqui, não vou precisar disso aqui, só se tiver erro, tá? Eu vou colocar aqui um alerta, o aluno está aprovado. Vou até utilizar o que eu já tinha, beleza? Que mais? Se não, vou colocar um outro alerta, show? Agora eu vou falar o seguinte para ele, o aluno está reprovado, tá? E bora ver o que está rolando aqui. Então eu vou digitar uma nota, 10. O aluno está aprovado. Agora eu quero digitar uma nota para ele simplesmente estar reprovado, né? Então 5. O aluno está reprovado e já está pagando porque ele está fazendo um loop ali, uma ação ali no nosso formulário, tá? Bom, pessoal, é isso que a gente viu agora. A gente conseguiu avançar, dá para estilizar, deixar bem bonitinho isso aqui com CSS, mas é uma outra coisa já, tá? Não vai dar tempo aqui de a gente mostrar, tá? Mas futuramente a gente pode ver isso aí, que é bem legal. Eu desafio vocês a conhecer. Procura no Google, CSS, tenta aprender um pouquinho, vai ser bem legal, vocês vão ver, vai colocar um design ali. Mas o foco aqui é a lógica de programação, então aqui a gente pode apagar,
tá? E aqui, ó, a gente tem uma função, e essa função do JavaScript, a gente fez alguma coisa. O que é uma função no JavaScript? A gente fazer uma funcionalidade, tá? O que é essa funcionalidade? Está sendo um verificador de nota em JavaScript. A gente está utilizando a nossa lógica que a gente criou lá atrás. Beleza, gente? Até a próxima. A gente está avançando mais com JavaScript. Isso é muito legal. E vamos aprender mais aí. Valeu, galera!